Especial Autárquicas Rádio Valdominho. Entrevista. Boa tarde, bem-vindos ao Especial Autárquicas Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer, os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos em Valença. Anabela Rodrigues é candidata pelo PS à Câmara de Valença, é uma das duas únicas mulheres do Valdominho candidatas ao cargo. Os últimos 4 anos passou-os como vereadora na Câmara de Valença, pelo meio um apoio dado a António José Seguro, mas quem passou a liderar o PS foi António Costa. Anabela Rodrigues nunca desistiu, longe de cruzar os braços, mostra sempre perfil motivado e aguerrido. Renovar Valença é o mote da campanha. Hoje está aqui connosco, doutora Anabela, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que ele levou a recandidatar-se, ou melhor, a candidatar-se nas próximas eleições autárquicas? Em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade por esta entrevista, porque é a melhor forma de nós passarmos a nossa mensagem. Portanto, o nosso obrigado. Obrigado sobretudo ao Miguel por estar sempre presente e parabéns pelo trabalho que têm feito. É uma figura já conhecida de todos nós, porque está sempre onde é notícia no Valdominho. Ora, muito bem, realmente acaba também por ser uma recandidatura, não como líder desta candidatura, mas já fui candidata. Em 2013, não é? Não só em 2013, portanto o meu percurso já tem muitos anos. Eu já fui candidata em 2001, mas para outro órgão, para a Assembleia Municipal. Portanto o meu percurso... Portanto, em 2001 ainda tinha 10 anos, não é? É quase. Mas diga lá, o que é que se candidata? Exatamente. O meu percurso já tem 16 anos e surge naturalmente esta candidatura. Eu senti que era este o momento. Acho que Valença está a precisar de ser renovada e senti junto dos valencianos que querem alguém daqui da terra, alguém que os conheça, alguém que eles viram nascer, e que é o caso, não é? Porque eu nasci cá, eu estudei cá, cresci cá, as pessoas conhecem-me, conhecem a minha família, portanto eu acho que sou alguém em quem os valencianos podem confiar. E pela experiência toda adquirida nestes 16 anos, não é, que me permitiram conhecer muito bem todos os dossiês da atividade autárquica, portanto foram um conjunto de fatores que me levaram a ser candidata desta vez como cabeça de lista. Muito bem, é uma das duas mulheres candidatas a Presidente de Câmara no Valdominho, outra, recordo, claro está em caminha, por outra força partidária. O que é que tem sentido após assumir esta candidatura? Sim, Miguel, efetivamente eu sou a primeira mulher candidata à Câmara de Valença e juntamente com a minha colega Dora dos Arcos de Valdevez somos as primeiras mulheres candidatas pelo Partido Socialista em Viana do Castelo. Não diria que é um motivo de orgulho, porque não é isso que eu sinto, muito pelo contrário, acho que sinto alguma tristeza e alguma revolta por só agora haver uma mulher candidata a uma Câmara Municipal, à Câmara Municipal de Valença, uma vez que eu acredito que as mulheres são tão competentes como os homens e que em qualquer sítio onde estão desempenham um papel ao mesmo nível ou melhor ainda que os homens. Portanto, eu tenho sentido ao longo destes anos que existe alguma discriminação do papel da mulher na política, sobretudo daquelas pessoas mais conservadoras. Agora, especificamente aqui em Valença, as coisas têm acontecido naturalmente e a candidatura tem sido muito bem aceite. Embora pontualmente um ou outro comentário de alguma pessoa mais conservadora, ainda há pouco tempo alguém me contou que num café teve uma discussão com outro senhor, porque dizia assim, então, mas vai ela ser Presidente de Câmara? Para Presidente de Câmara deveria ser um homem, porque depois tem que andar no meio das obras, juntamente com os homens, portanto ainda há um bocadinho estes comentários, mas eu acredito que é de uma minoria da população e esta candidatura tem sido muito bem aceita, temos sido muito bem aceitos nas freguesias. Aliás, é uma candidatura maioritariamente feminina. Até nas freguesias, nós temos candidaturas em todas as freguesias, embora os cabeças de lista são todos homens, as listas são constituídas maioritariamente por mulheres. Muito bem. Em traços gerais,
Vamos lá. Que avaliação é que faz da gestão social-democrata na Câmara de Valença nos últimos 4 anos? Muito bem, Miguel. Acho que a minha opinião reflete a opinião da maior parte dos valencianos, ou seja, nos últimos 8 anos, Valença parou no tempo. Não só parou, eu acho que Valença regrediu com esta gestão do PSD. Valença tem sido ultrapassada por todos os concelhos vizinhos a todos os níveis, a nível cultural, do turismo, das empresas, do desporto. Quando diz 8 anos, está a juntar 2 mandatos de Jorge Mendes, não é? Estou a juntar efetivamente os 2 mandatos do Jorge Mendes. Ao fim destes 8 anos, portanto, em 2013, os valencianos deram uma nova oportunidade ao Jorge Mendes. Costuma ser assim, no segundo mandato reforçam-se sempre os resultados, as pessoas acreditam, dá-se mais 4 anos para que possam concretizar algumas obras, mas ao fim destes 8 anos, o que é que aconteceu? Não aconteceu absolutamente nada. A não ser algumas promessas que depois não são cumpridas. Falou-se num hospital privado, falou-se num megalómano aquapark, falou-se num hotel do Mosteiro de Ganfém e uma série de coisas que agora nós olhamos e vemos, afinal de contas, não existe nada. É um balanço negativo e uma gestão de promessas não cumpridas. É um balanço negativo e eu acredito que eles têm essa clara noção de que, efetivamente, nada fizeram, porque agora, à última da hora, fizeram um empréstimo de 1,5 milhão de euros, simplesmente para tapar alguns buracos nas estradas e fazer alguns remendos. Portanto, é tudo obras de desespero. Também, à última da hora, lançaram um boletim municipal que aparece ao fim de 4 anos, portanto, edição única, para tentar atirar areia aos valencianos e demonstrar que fizeram alguma coisa, pouco que fizeram, e que um boletim municipal cheio de promessas para o futuro, que não é um boletim informativo, mas que é mais um programa eleitoral. O último municipal do qual o PS já apresentou queixa. Recordo que temos mesmo de avançar, temos muito para falar. Sim, Miguel, mas como está a pedir um balanço destes 8 anos, eu faço questão de trazer aqui alguns números para demonstrar que, afinal de contas, o slogan deles, que é no bom caminho, também não passa de um bluff, porque, afinal de contas, Valença está em muito mau caminho. E eu trago aqui alguns dados concretos que nos diz que, por exemplo, ao nível do turismo, Valença, e no que diz respeito à estadia média, Valença ocupa o último lugar. Doutora, já vamos falar do turismo. Eu pedi-lhe que guardasse. Não só, Miguel, não são só dados do turismo que eu trago, porque é uma bandeira deles dizer que entram 2 milhões de turistas por ano na Fortaleza, mas depois o que se vê é que eles vêm cá e se vão embora e não ficam. E estes dados demonstram isso. Também no que diz respeito ao ambiente, Valença tem o segundo maior custo por tonelada de recolha de lixo em todo o distrito, tem a pior percentagem de recolha seletiva de lixos, portanto, até ao nível do ambiente, Valença está na cauda do distrito no que diz respeito às preocupações ambientais. Também das empresas, que é a bandeira do Jorge Mendes, fala sempre que atraiu muito investimento para Valença, e no que diz respeito em concreto às exportações, Valença, entre 2011 e 2015, as exportações caíram 38,7%, enquanto nos restantes concelhos do Alto Minho cresceram em média 40%. Portanto, Valença é um dos 2 únicos concelhos onde as exportações diminuíram neste período. Portanto, eu falo de dados concretos, isto para demonstrar que Valença não está no bom caminho, está sim num péssimo caminho. Tenho também dados sobre o valor acrescentado bruto das empresas, de empresas de vários níveis, falando nas empresas de comércio por grosso e a retalho. Valença apresenta também uma variação negativa deste valor, com um decréscimo de menos 10% entre 2009 e 2015, portanto, tudo da gestão do PSD. Este é um indicador que revela que, mais uma vez, a falta de capacidade e sensibilidade do município de Valença. Portanto, números que mostram uma gestão negativa dos últimos anos. Mas também para demonstrar que Valença não está no bom caminho, dizer-lhe, Miguel, que
ao nível da proteção social, peço desculpa, Valença tem o maior número percentual de pessoas com rendimento social de inserção. Acreditando que esta avaliação é bem feita pelas assistentes sociais, chego à conclusão que em Valença não se vive bem. E ainda, sobre o Portugal 2020, Valença é um dos 2 municípios do Alto Minho que apresenta o menor número de projetos para o quadro comunitário de apoio ao Portugal 2020 e com menor valor de financiamento. Portanto, está mais do que demonstrado que Valença vai num péssimo caminho, Valença está num autêntico abismo e não num bom caminho, como diz o slogan do Jorge Mendes. Muito bem. E o PS está cá para tratar do assunto. Vamos então começar pelo primeiro tema desta entrevista. A educação, doutora. Como é que está a educação no concelho? A educação sempre foi uma preocupação do Partido Socialista. Relembro que o Partido Socialista, com o Dr. Serra, e quando o Dr. Serra esteve à frente da autarquia, foi responsável pela construção do Centro Escolar de Valença, pelas obras de ampliação da escola em Serdal, por uma série de obras que deixou o concelho muito bem servido. Atualmente são necessárias intervenções na escola secundária, que já foram anunciadas, mas não sei porquê estão sistematicamente a ser adiadas. Existem também necessidades ao nível de alguns recreios cobertos que estão a ser solicitados por algumas escolas. Há que melhorar também o equipamento informático e a internet. Portanto, há aqui algumas necessidades pontuais, mas também necessidades de formação específica dos funcionários, porque temos reparado que os funcionários são colocados por outros motivos e não propriamente pela formação que deveriam ter. E que pontos, que ideias é que tem o PS para o concelho? Nós estamos a pensar, tendo em conta as necessidades, aquilo que temos vindo a avaliar, para além de suprir estas necessidades todas que eu já falei aqui, vamos aumentar as bolsas de estudo. Os alunos também serão contemplados com transporte gratuito até ao 12º ano e vamos comparticipar os manuais escolares até ao 9º ano em função dos escalões. Até agora eram até ao 2º ciclo, portanto a nossa ideia é alargar até ao 9º ano de escolaridade. Estamos a pensar também numa rede da ATL a funcionar no período de férias. Sentimos que os pais têm essa necessidade, os pais não têm o mesmo período de férias que têm os filhos e nós vamos criar então essa rede de ATL. Há uma coisa... Peço desculpa, há uma coisa que me preocupa muito no Concelho, que é o facto do Conselho Municipal da Educação não funcionar. Funcionou sempre no tempo do Dr. Serra e durante estes 8 anos nunca funcionou. Aliás, 2 vezes agora, por último, e por pressão minha nas reuniões de Câmara. Portanto, isto está tudo escrito nas atas da Câmara, quem quiser pode consultar, mas foi por pressão minha, porque as desculpas eram constantes, ou porque a Carta Educativa ainda não tinha sido revista, etc, etc, etc. O que é certo é que passaram 8 anos e o Conselho Municipal da Educação só reuniu agora, recentemente, e para constituir o órgão, penso que ainda não tem... Para o ensino especial, doutora, há algumas propostas? Sim, para o ensino especial nós também temos algumas propostas. Esta é uma área que a mim me toca muito, porque eu durante anos e anos trabalhei no ensino especial, como as pessoas sabem, eu sou psicóloga, agora trabalho mais noutra área, dedico-me mais à área forense, mas durante muitos anos eu trabalhei no ensino especial. Sobre a escola, sobre o ensino especial em Valença, eu entendo que tem funcionado muito bem, mas como noutros concelhos existem algumas limitações em termos de recursos humanos. Portanto, a nossa ideia é reunir com o agrupamento, reunir com a associação de pais, perceber de que forma é que a Câmara pode ajudar, mas que passará certamente pelo reforço da equipa do ensino especial, porque as queixas sempre foram muitas, ou seja, há poucos professores para as necessidades dos meninos, é 1 hora, 2 horas por semana, portanto nós vamos nos sentar com o agrupamento, com a associação de pais, vamos ver de que forma é que podemos ajudar, mas passará certamente por apoio ao nível da psicologia. Eu sei que a escola tem psicólogo, mas não tem mãos a medir, é uma escola, é uma psicóloga para todo o agrupamento, portanto reforçar ao nível da psicologia, da terapia da fala,
da psicometricidade e depois, sobretudo, há aqui também outra preocupação, que é a transição destes miúdos para a vida ativa. Muito bem, fechamos agora a educação, vamos abrir aqui um outro dossiê pelo qual o PS também se tem batido e já falou em números. Eu peço que façamos agora uma introdução com os números que nos recordou há pouco, pode aproveitar isso, doutora. Como é que está o turismo em Valença? Não está. É uma resposta taxativa, portanto. Não está, e lá está. Como me estava a pedir números, eu facilmente lhe explico porque é que não está. Número de dormidas. Peço desculpa que eu estou constipada. Número de dormidas. Nós passamos de 2013 a 2015, que são os últimos dados que eu tenho, isto são todos dados do Instituto Nacional de Estatística, passamos do 4º concelho para o 6º concelho em termos de dormidas. Nós crescemos apenas 3,77%, quanto a média de dormidas do Alto Minho foi a subida de 36%. No que diz respeito ao número de hóspedes, crescemos apenas 7,6% entre 2013 e 2015, quando todos os outros concelhos do distrito cresceram 20%. Estes são dados do INE. Exatamente. E depois existe aqui o outro dado que é preocupante, que Valença está em último lugar do distrito em tempo médio de estadia. Ou seja, os turistas vêm a Valença, visitam as muralhas e vão embora porque não tem nada cá que os faça ficar. E isto, sim, é preocupante. Portanto, eles... A ideia do PS passa por? Passa não só por promover o tal Visite Valença, mas passa por promover o Fique em Valença, não é? Porque é ficando cá que as pessoas vão aos restaurantes, que as pessoas fazem compras, não basta só... vir dar uma voltinha e ir embora, não é? Dar uma voltinha e ir embora. Depois, defendemos ainda criar uma marca para Valença. Marca Valença, portanto? Uma marca, exatamente. Vender Valença como o maior centro comercial ao ar livre. Nós sentimos que é necessário apoiar o comércio, trazer ao comércio a dinâmica de outros tempos. Vender essa marca de Valença como o maior comércio, o maior centro comercial ao ar livre, para que as pessoas venham cá, comprem, fiquem cá a dormir. Portanto, será uma forma de atrair o turismo. Um dos maiores símbolos de Valença, pelo menos a nível do turismo, é a Fortaleza. Está a ser apostada para conquistar o Estatuto de Património Mundial da Unesco. O que é que o PS fará neste processo? Vai dar continuidade, obviamente, não é? Isto não foi uma iniciativa do PSD, isto já foi uma iniciativa também do PS e, obviamente, será para seguir, mas com certeza que com outra dinâmica e outro entusiasmo, porque isto é um processo que se arrasta há tanto tempo que eu não percebo, muito sinceramente, aquilo que se está a passar. Mas vai continuar a ser uma aposta do Partido Socialista, só por si isto vende e atrai milhares de pessoas. Será uma excelente forma de potenciar o turismo. Caminhos de Santiago, doutora? Caminhos de Santiago também, não é? Esperam-se mais de 42 mil peregrinos, mas eu sinto que há que dar mais apoio aos peregrinos, quer ao nível da informação, quer ao nível do alojamento também. São 42 mil peregrinos que se esperam e nós temos um albergue e temos mais três privados que oferecem este tipo de alojamento, mas será para dar continuidade e apostar também na divulgação dos caminhos de Santiago. Muito bem. Seguimos para outro dos itens basilares da sua e de praticamente todas as candidaturas, é o emprego. Como é que está o emprego em Valença, doutora? Segundo o Jorge Mendes, não há desemprego em Valença. Há sempre. O sonho, como diz o autarca de Monção, o sonho é residual, mas que isso não existe. Jorge Mendes diz pior, diz que em Valença há emprego, mas os valencianos é que não querem trabalhar. Portanto, isto está gravado e foi dito numa reunião da Assembleia Municipal, que eu tenho muita pena que os valencianos não assistam, porque são públicas, e tenho muita pena que não assistam. Mas
A tendência acompanha também a tendência do país, não é? A criação de emprego no país tem vindo a crescer. Prova disso são os últimos dados do INE, onde a taxa de desemprego em Portugal desceu 8,8%. Mas verificamos que Valença foi o concelho que menos diminuiu o desemprego. Por exemplo, enquanto Vila Nova de Cerveira diminuiu 34% o número de pessoas inscritas no centro de emprego, Valença teve apenas uma diminuição de 15,27% e foi por isso, então, o concelho em que menos diminuiu. Portanto, isto também para desmontar que, afinal de contas, Valença não está assim tão no bom caminho. Que medidas para potenciar o emprego tem o PS? Atrair o investimento, obviamente, não é? Mas não são só os números que a nós nos preocupam, Miguel. Nós queremos postos de trabalho que possam responder aos perfis dos valencianos. Isto vai dar àquela questão que disse no jantar da apresentação da sua candidatura, a chegada de empresas, disse que a oferta de trabalho é precária. Exatamente. A oferta de emprego é precária e nós queremos apostar na qualidade de vida das pessoas e para isso elas têm que ter emprego estável e é esse tipo de investimento que a nós nos interessa e quando nós falamos em criar emprego e trazer empresas para cá, Miguel, não adianta trazer empresas que tenham uma grande oferta de emprego se esse emprego não for para os valencianos. Porque senão as pessoas vão trabalhar e vão-se embora. Ou então há que criar em Valença formas de que estas pessoas fiquem cá a residir, certo? Portanto, o nosso caminho será esse. Doutora, para fecharmos este dossiê, acredita mesmo que Valença está num bom caminho para chegar aos 15 mil habitantes em 2020? Obviamente que não, Miguel, e mais uma vez os números indicam. Nós estamos no 5º lugar do distrito, dos concelhos que mais perderam a população. Portanto, a continuar assim, efetivamente, não estamos no bom caminho para chegar aos 15 mil habitantes. Viramos agora para um outro item que tem merecido grande atenção do PS, a gestão autárquica. Na apresentação da sua candidatura, manifestou o desejo de uma Câmara de portas abertas e transparente. Sim, Miguel, eu defendo uma presidência sempre presente, portanto, com a abertura total para a população. Vamos estabelecer dias específicos para atendimento a todos os municípios, portanto, pretendo um contacto muito próximo com a população. Pretendo ainda descentralizar, numa primeira fase, as reuniões da Assembleia Municipal, portanto, levar as reuniões junto da população, a todas as freguesias. Numa primeira fase, só as reuniões da Assembleia Municipal. Se correr bem, posteriormente, todas as reuniões de Câmara. Nós já tínhamos feito esta proposta, mas como todas as propostas que nós fizemos ao longo deste mandato foram recusadas. Há possibilidade de encurtar as reuniões da Assembleia Municipal? Em Valença é um caso quase único, duram um dia. Não é único, acontece em quase todos os concelhos, depende da ordem de trabalhos. Olha, mas devo dizer-lhe que noutros tempos as reuniões da Assembleia Municipal sim eram longas, porque se trabalhava, porque havia necessidade de levar muitos pontos às reuniões. Hoje em dia não, a maior parte das reuniões da Assembleia Municipal terminam na parte da manhã. Eu sou do tempo com o Dr. Serra, em que começávamos uma reunião às 9 da manhã e terminávamos à meia-noite. Eu própria presidi uma reunião com 17 pontos, porque eram tempos em que efetivamente se trabalhava e muitos pontos passavam pelas reuniões da Assembleia. Isto, olha, é um bom indicador de que atualmente pouco se faz. Pois. Outro dos seus projetos é a criação de um gabinete de planeamento, projetos e candidaturas. Em que irá consistir este gabinete? Eu peço-lhe desculpa por ter que retroceder, Vamos voltar mas atrás. exatamente, estávamos a falar só da descentralização então das reuniões de Câmara e das reuniões da Assembleia, mas queremos criar também a figura do provedor, do munícipe, que irá defender os interesses dos valencianos também junto da Câmara Municipal. Isto para concluir a questão anterior. Peço desculpa, Sempre Miguel. se fala em provedor, eu lembro sempre daquela personagem do Herman, do não havia necessidade, não é? Portanto, é o senhor que irá dizer à Câmara não havia necessidade. Mais ou menos isso, mais ou Muito menos bem. isso. Temos então o gabinete de planeamento de projetos e candidaturas. Doutora, em que é que vai consistir este gabinete?
Sim, Miguel. Hoje as autarquias subsidiam os investimentos maioritariamente com fundos comunitários, através de programas e medidas. E para isto exige conhecimento do território, planeamento e gestão dos processos e conhecimento das fontes de financiamento. Por isso, é urgente criar este gabinete com pessoal qualificado e que possa então planear as candidaturas que forem abrindo e nos pudermos candidatar. Freguesias também estão na prioridade das preocupações do PS, vai reforçar os apoios? Estão na frente de todas as prioridades, as freguesias, portanto, os presidentes de junta são eles que estão mais próximos das populações. Ficou já a promessa na apresentação da minha candidatura de que vamos rever os protocolos com as freguesias, vamos reforçar as transferências por entender que são eles que estão mais próximos, são eles que conhecem as populações, são eles que conhecem as necessidades. Mas ainda sobre as freguesias, e eu tenho andado muito no terreno, Miguel, e a propósito da agregação das freguesias, eu senti que há aqui algumas freguesias que estão agregadas e que se manifestam descontentes. Portanto, o Governo está a levar a cabo um processo de avaliação das freguesias que foram agregadas. Eu tomei conhecimento de que enviaram para todos os presidentes de junta um questionário de avaliação sobre o sentimento também das populações. Eu ainda não tive conhecimento e penso que ninguém da população teve conhecimento, porque refiro-me em concreto ao Presidente da Junta de Silva São Julião. Eu acho que isto não foi partilhado e fica aqui a promessa também de que vamos ouvir as pessoas e se assim o entenderem nós vamos fazer esforços para reverter essa situação. Muito bem. Estou-me a lembrar aqui ao lado a candidatura do PSD já prometeu acabar com o fundo de maneio se eventualmente o candidato for eleito Presidente da Câmara. Doutora, o fundo de maneio é realmente útil numa Câmara? Eu peço desculpa, Miguel, eu não percebi. O candidato... Em Monção, aqui ao lado, em Monção, o candidato António Barbosa... Não. O candidato do PSD aqui ao lado, em Monção, já prometeu acabar com o fundo de maneio. O fundo de maneio é realmente útil? Já me estava a baralhar porque eu já não estava a perceber o que é que ia, se ganhassem as eleições, o que é que ia ser da vida do Zé Monte sem um fundo de maneio. Portanto, não sei o que é que ia ser da vida dele. Mas pronto, brincadeiras à parte, sim, eu entendo que o fundo de maneio pode ser útil se for devidamente utilizado. Portanto, existe uma lei, existe um regulamento, a Câmara tem um regulamento, o fundo de maneio é única e exclusivamente para despesas urgentes e num valor que não pode ultrapassar os 150 euros. O que é que aconteceu com este Executivo, mais em concreto com um dos vereadores, com o vereador José Monte? Aquele fundo de maneio tem um uso indiscriminado, aquilo... Há faturas de almoços a torto e a direito, Bom, são mais que 150 euros, seguramente, não é? São perto de 1.000 euros por mês, só em 2016. Portanto, eu já denunciei isto, já falei disto muitas vezes, mas vou continuar a falar. O que é que o PS tem, que ideias é que tem para este fundo de maneio? O fundo de maneio vai continuar a ser utilizado, mas dentro daquilo que o regulamento permite. Assim, nós denunciamos as situações que temos que denunciar, mas quando há que falar bem também falamos. Por exemplo, a vereadora Elizabeth tem um fundo de maneio que usa exclusivamente quando é necessário, porque eu tive acesso ao fundo de maneio dela. Portanto, as pessoas não são todas iguais. Muito bem. Vamos agora abrir o outro dossiê, saúde, segurança. Que apostas ao nível da saúde tem a candidatura do PS para a Valença? Muito bem, Miguel. Saúde em Valença, falar de saúde em Valença, obrigatoriamente é preciso falar do SAP, não é? E é desejo da população valenciana que o SAP seja reaberto, que esteja aberto 24 horas por dia. Portanto, se é o desejo da população, e eu estou absolutamente convencida disso, o PS fará todos os esforços para reverter esta situação e um dia podermos ter um SAP a funcionar 24 horas por dia. Se assim não for possível, há que ir ao encontro
das necessidades e avaliar e o que é que tem acontecido Tem aquelas em coisas Valença. confusas. Valência é uma cidade, mas se lhe acontecer, se lhe der um badagaio às 11 da noite... Pois, tem que ir para a mansão. Pronto. E o que é que acontece atualmente? Existe uma consulta aberta, mas esta consulta aberta, como é que funciona? É assim, eu tenho o meu médico de saúde, que por sinal até é o Dr. Álvaro, posso dizer, não há problema nenhum, e se eu me sentir mal durante o dia, eu vou ao centro de saúde e o Dr. Álvaro até me pode atender se estiver lá, mas se o Dr. Álvaro não estiver e estiver outro médico, eu tenho que me ir embora e tenho que ir à mansão, porque o outro médico não me atende, porque a consulta aberta é só para os doentes daquele médico de família, entende? Portanto, a não conseguir abrir o SAP 24 horas por dia, eu entendo que deveria haver uma consulta aberta a funcionar exclusivamente para estes casos, portanto, das 8 à meia-noite, mas para atender toda a gente que se dirija ao centro de saúde. Isto do SAP, eu não sei se o Miguel já andaria por cá em 2007. Não andava por cá. Não andava por cá, pronto. Em 2007 ainda tinha 10 anos lá está. Pronto, por isso ainda não era jornalista. Mas isto é um processo muito longo. Isto começou a ser estudado, o encerramento do SAP, já em 2006. E depois, em 2007, teve que ser assinado um protocolo, e digo que teve que ser porque o Dr. Serra não teve outra hipótese, em que o SAP era fechado e as contrapartidas seriam massivo aqui em Valença. Depois só acabou por ser encerrado em 2010. Mas em 2010, e quando algumas pessoas que tiveram conhecimento de algumas coisas que aconteceram por aí dizem que o Jorge Mendes é que foi o culpado do fecho das urgências, se calhar têm alguma razão, não porque ele assim o quisesse, mas porque não fez nada para o contrário, não é? Porque na altura foi criada uma comissão de utentes, em 2010, não é? Foi em março, chegou um comunicado a dizer que se ia encerrar o SAP, criou-se uma comissão de utentes, na altura liderada pelo Carlos Natal, e fez-se uma pressão enorme, teve muito destaque na comunicação social e a pressão junto do governo foi enorme. Depois houve ali uns desentendimentos entre o Presidente da Câmara e o Sr. Jorge Natal, porque o Sr. Presidente da Câmara não queria que lhe tirassem protagonismos, só que ele era um Presidente de Câmara recém-eleito, acho que estava um pouco amedrontado com aquilo tudo e acabou por nada fazer. E essa comissão de utentes, e só para terminar muito rapidamente, para pressionar o governo, decidiu instalar um hospital de campanha. Não sei, se calhar não sabe disto, mas decidiu instalar um hospital de campanha e para isso precisava de uma autorização do Presidente da Câmara e que o Presidente da Câmara se mexesse junto das autoridades competentes para isso. E não aconteceu nada, portanto ele não fez nada, depois houve ali desentendimentos entre o Sr. Carlos Natal e o Presidente, porque a Comissão queria efetivamente fazer essa pressão junto do Governo, utilizando muito a comunicação social, e o Presidente da Câmara sem força e amedrontado, talvez por ser novo no cargo, nada fez. Depois, entretanto, foram a um programa da televisão em que estava lá o Pizarro, na altura o Secretário de Estado da Saúde, e aquilo foi um pouco conturbado e a certa altura o Pizarro disse ao Presidente da Câmara se a partir daquele momento as negociações podiam ser só entre os dois. Assumiu-se ali aquele compromisso e até hoje não aconteceu nada e o Sr. Presidente da Câmara deixou ir as urgências por água abaixo. Portanto, quando se diz que o Presidente da Câmara de Valença, Jorge Mendes, tem culpa pelo encerramento das urgências, tem, sim senhora, pela inatividade, que já é também frequente, até noutras áreas, não é? Doutora, temos mesmo de avançar, temos um quarto de hora da entrevista mais ou menos para aproveitar, portanto, outra das intenções do PS de Valença no campo da saúde é um gabinete da juventude. Em que é que isto vai consistir?
Não é no campo da saúde. Mas Também poderá servir, por exemplo, para jovens grávidas, por exemplo, não é? Sim, para informação, Exatamente. por exemplo. Está a ver, está a ver. Tempo muito bem informado. E até para termos temas da sexualidade. Portanto, é um gabinete com uma equipa multidisciplinar e preparados em temas da juventude para dar resposta a todos os jovens que vão lá, não é? Em todas as áreas, que lá está, também pode ser nessa área da saúde, mas também em orientação vocacional, orientação para o emprego, fazer currículos, mas também num único espaço ter um centro de estudo, ter internet. Com participar vacinas. Desculpa, este gabinete da juventude, isto também foi uma proposta que o PS apresentou na Câmara e mais uma vez, desculpa, não foi na Câmara, foi numa reunião da Assembleia, mais uma vez, sim, foram todas chumbadas, mas temos um caso engraçado, porque nós propusemos uma comissão de acompanhamento ao idoso, a nossa proposta foi chumbada e passado algum tempo foi feita essa comissão, portanto, foi criada, mas ainda não está em funcionamento, não é? Portanto, nós também temos essas peripécias. Propostas nunca foram todas recusadas. Com participar vacinas, não incluídas no programa de vacinação, não é? Sim, também estamos a pensar nisso. Foi uma proposta que também apresentámos numa reunião da Assembleia Municipal. Será criado um regulamento para os valencianos com mais dificuldades poderem ter essas vacinas comparticipadas, vacinas que não estão incluídas no Programa Nacional de Vacinação, como é o caso da vacina contra alguns tipos de meningite, contra gastroenterites, diarreias e alguns tipos de hepatite. Portanto, também chumbada nas reuniões da Assembleia Municipal. Pois. E, portanto, também criar nos bombeiros uma equipa de intervenção permanente. Doutora, explique-nos lá como é que isso vai ser feito. Pronto. As equipas de intervenção permanente estão a ser criadas pelo Governo. Já foram criadas 165 EIPs, equipas de intervenção permanente. Agora estão a pensar chegar às 260. Isto são equipas de 5 bombeiros que ficam permanentemente no quartel e cujas despesas rondam à volta dos 60 mil euros, mas metade são pagas pelo Governo e o resto pago pela autarquia. Portanto, a autarquia tem que pagar apenas 30 mil euros para ter estes 5 bombeiros em permanência. 30 mil euros ainda é dinheiro, não é? É dinheiro, mas quando se trata de saúde, de segurança, eu penso que não se deve pensar assim em números, não é? Esta proposta já foi feita ao Presidente da Câmara e foi rejeitada. Também foi uma proposta mas é muito rejeitada. fácil arranjar os 30 mil euros. Eu no outro dia, quando fiz a apresentação da candidatura, até brinquei com isso. Bastava cortar nas ajudas de custo do Zé Monte e cortar nas despesas com o Jornal Valenciano, não é? Que é um jornal que toda a gente sabe está ao serviço do PSD e da Câmara, e nós só com esse dinheiro já tínhamos os 30 mil euros para pagar a equipa de intervenção permanente, que é muito mais importante. E seguimos para o último dossiê desta entrevista, cultura e desporto. Como é que está Valença em termos de iniciativas culturais? Já falámos hoje um bocadinho disso, Miguel. É assim, não existe uma agenda permanente em Valença, não existe estratégia. Eu relembro-me, por exemplo, que houve um ano em que o Presidente da Câmara disse que não ia apostar nas festas do Conselho porque era um modelo absolutamente ultrapassado, e no ano seguinte deu 75 mil euros para as festas do Conselho. Portanto, não há quem se entenda nesta terra, e as iniciativas são pontuais, mas ao lado daquilo que fazem os concelhos vizinhos, nós estamos muito aquém. Por exemplo, Melgaço e Monção têm as festas do Alvarinho e do Fumeiro, caminha a Feira Medieval, o Festival de Vilar de Mouros, Paredes de Coura. Mas aqui em Valença há aquela sequência, por exemplo, os sabores da aldeia, os sabores serranos, os sabores da lampreia, isso não está a funcionar, não? Olha, Miguel, resumindo e concluindo, aquilo que o PST fez em Valença foi festas e festinhas que se resumiram a comes e bebes. Quando nós propusemos em reunião de Câmara grandes eventos que foram, como por exemplo, nós chegámos a propor foi o Dr. Cabrita, eu não sei se já ouviu falar de uma corrida de motas que é Está-me a falhar agora o nome
Da Ilha de Man. Já ouviu falar na Ilha de Man? Pronto, é uma coisa em grande, não é? Mas que teria que envolver mais do que um conselho. E a proposta foi muito bem formulada, os contactos estavam aí, o Cabrita tinha os contactos das pessoas e o Presidente da Câmara, assustado porque era uma coisa megalómana, amedrontou-se e disse que não, que eram os outros conselhos que não estavam Haverá interessados. um outro tipo de eventos com o PS em Valença? Mas certamente que vai haver, porque nós defendemos que tem que haver em Valença um evento de referência. Valença já teve, que era o Sai para a Rua, mas quando veio o Jorge Mendes, o Sai para a Rua desapareceu e depois foram criadas festas e festinhas. Tem o mérito, sim senhora, de envolver as associações da terra, ninguém lhe tira esse mérito, mas eu depois de ouvir o vereador Manuel Lopes, numa reunião de Câmara, dizer-me assim, e isto está gravado: senhora vereadora, não sei porque é que está sempre a falar no evento de referência, se tem, por exemplo, a Feira de Serdal. Isto foi dito, está gravado numa reunião de Câmara. Portanto, depois disto, acho que não há mais nada a dizer sobre o estado da cultura em Valença. Muito bem. Desporto, Sra. Vereadora, pressuponho que o PS também pretende apoiar, ele continuará a apoiar as associações desportivas, os clubes, neste caso. Sim, vamos reforçar os apoios, mas vamos criar uma comissão de estudo sobre o desporto em Valença para perceber o que é que querem as várias coletividades, de forma a criar aqui um projeto conjunto. Mas para já nós sentimos que há que reforçar os apoios, é isso que vamos fazer. Há necessidade de criar também sintéticos de futebol de 11, nós só temos de futebol de 7, todos os outros concelhos têm, acho que nós somos o único concelho do distrito que não tem. Mas sempre mantendo as boas relações com tu e, neste caso, na Eurocidade de Valença Tuíra. Sim, sempre mantendo. Valença sempre teve boas relações com Tui, antes de existir a Eurocidade, não é? Mas há vantagens com a Eurocidade? Há vantagens, só que eu acho que não estão a ser muito bem exploradas, Miguel. Foi feito um protocolo em fevereiro de 2012, cujo objetivo era reforçar os laços, laços que já existiam, mas em termos práticos e palpáveis eu vejo muito pouco. Vejo uma agenda cultural e desportiva com alguns eventos que servem mais os espanhóis do que a nós. Eu estou-me a lembrar agora, por exemplo, da prova de BTT, que é uma prova em grande e que eu acho muito bem e tem todo o mérito, mas basicamente são os espanhóis que participam. Eu não sei o que é que está a falhar aqui em Valença para que depois os portugueses, os valencianos, não participem. Isto só pode ser um problema do nosso vereador do desporto, porque acontecem todas as iniciativas. Os espanhóis aparecem em massa e nós temos meia dúzia de valencianos a participar nestes eventos. Portanto, eu acho que ainda há muita coisa para explorar na Eurocidade, mas será certamente também um projeto a apoiar por nós. Muito bem. Para fecharmos, senhora candidata pelo PS a Valença, uma mensagem aos valencianos. A minha mensagem, Miguel, vai no sentido de pedir ao eleitorado aquilo que de mais sagrado um povo pode dar, que é a sua confiança, não é? Portanto, eu peço aos valencianos que confiem em nós. Durante 8 anos o PSD teve a oportunidade de demonstrar que são capazes, não conseguiram. Os mandatos não são por 12 anos, os mandatos são de 4 em 4 anos, já tiveram a oportunidade, não conseguiram. Eu peço que essa confiança nos seja dada a nós. Eu tenho uma equipa constituída só por gente de Valença, gente que nasceu cá, cresceu cá, estudou cá, trabalha cá, gente das maiores freguesias, toda a gente nos conhece, as pessoas viram-nos crescer, nós somos amigos dos filhos das famílias valencianas, portanto, só podem confiar em nós, e é isso que peço, que no dia 1 de outubro votem em nós, porque nós prometemos não desiludir ninguém. Aí está a mensagem de Anabela Rodrigues, candidata pelo PS à Câmara de Valença nas próximas eleições autárquicas. Um PS que quer reconquistar uma Câmara que já foi sua e, para isso, conta desta vez com o rosto feminino a liderar a corrida. Eu sou Miguel Rocha, volto amanhã com a nova entrevista e o novo candidato. Especial Autárquicas Rádio Valdominho. Entrevista.